Opa, obrigado, professor. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Gostaria de agradecer a presença de todas que estão aí presentes. Ainda não... o título do trabalho é esse aí que está sendo apresentado para vocês já. Célula de computação intercalada para conversores com modo de condução contínua, com características de seguidor de tensão e comutação suave. Bom, o fluxo do nosso trabalho é esse que está sendo apresentado. Começaremos ali com a introdução ao tema, análise de operação, modelagem e controle, resultados experimentais, considerações finais e propostas para análises futuras. Conversores eletrônicos de potência ou conversores estáticos de potências possuem inúmeras aplicações. Um conversor eletrônico ele tem essa função de converter energia elétrica de um determinado formato para um novo formato mais adequado à carga que está conectada. Gostaria de destacar aqui algumas aplicações, em especial energias renováveis, veículos elétricos. Elas têm sido um grande carro ali, chefe, para promover um novo patamar de desenvolvimento tecnológico, melhorando questão de densidade, de potência, maiores níveis de eficiência na conversão, bem como sistemas de controle mais robustos. Nesse sentido, gostaria de apresentar a ideia geral do que seria, primeiramente, o que é um conversor seguidor de tensão. A ideia aqui seria justamente um conversor que extrai de uma fonte de energia elétrica um valor de corrente linearmente dependente da tensão aplicada a ele. Então, isso ocorre de forma natural. Significa que, visto do lado da fonte, o conversor ele se comporta como uma mera resistência elétrica. Gostaria também de apresentar alguns conversores bem aceitos pela indústria. Temos aqui o conversor Boost, com modo de condução descontínua. A grande vantagem de conversores de modo de condução descontínua seriam seus sistemas de controle. De modo geral, apenas um laço de controle de tensão. Outros conversores, inclusive flyback, possuem a característica como seguidor de tensão. A desvantagem aqui seria os altos esforços nos semicondutores, devido a esse modo de condução descontínua, bem como, em inúmeros casos, a necessidade de inclusão de um filtro LC para diminuir ali a questão da ondulação característico desse tipo de conversores. No intuito de resolver esses problemas, é apresentado alguns conversores com modo de condução contínua, em especial aqui um Boost CCM. Esse conversor ele possui menos esforço nos semicondutores, bem como não há mais aquela necessidade de inclusão do filtro LC na entrada, para muitos casos. E também o problema aqui agora seria o sistema de controle. Ele é muito mais complexo, necessitando não apenas da malha de controle de tensão, bem como a necessidade, então, de uma malha de controle de corrente, além de um sinal de referência senoidal para o caso dos conversores PFC, aumentando, assim, a complexidade geral do sistema de controle nesses casos. Para diminuir ainda mais, ou melhor dizendo, dividir os esforços de correntes, é possível criar soluções com boosts paralelos intercalados, onde os esforços de corrente são divididos entre os semicondutores. No entanto, o problema aqui ele se dá justamente na complexidade maior do sistema de controle, não necessariamente o problema, mas algo que deve ser solucionado, deve ser executado. Seria, além da malha de controle de tensão, sinal de referência para o conversor PFC, mas para cada novo boost intercalado, conectado aqui, é necessário uma malha de controle adicional para a corrente, pelo menos na solução convencional.
Em 1998, Sebastian, entre outros, eles apresentam alguns conversores com modo de condução contínua, denominados seguidores de tensão. São conversores quase ressonantes com comutação suave. Eu apresento aqui o conversor CPIC, que é apresentado por eles, onde aproveita valores de capacitância e indutância geral do conversor para criar esse fenômeno. No entanto, há de se observar que a corrente elétrica não é exatamente linear com relação ao valor de tensão. Então, pode observar que há algumas distorções ali na corrente apresentada nos resultados iniciais desse trabalho. Nesse sentido, esse conversor ele apresenta justamente, esse trabalho apresenta justamente isso. Objetivo a apresentação e desenvolvimento de uma célula de computação com operação em frequência de chaveamento para conversores CCCC e retificadores com a característica de seguidor de tensão e modo de condução contínua, em especial para os conversores com entrada em corrente. Esse trabalho ele já foi apresentado em alguns artigos, no formato Leather e no formato artigo regular, para 2 revistas com conceito A1. Então, agora vamos tentar entender um pouco do funcionamento, operação dessa estrutura. Aqui apresento para vocês as variações da célula de computação. Possuem 3 variações, variação A, B e C. Temos aqui em especial a variação A, que será estudado em mais detalhes nesse trabalho aqui, sendo que a operação de cada uma dessas variações são semelhantes, possuem um comportamento muito parecido entre si. Daquela célula é possível criar diversos conversores. Destaco aqui a presença de variações do conversor boost, do conversor buck e do conversor buck boost, onde o que é alterado é a localização da fonte de tensão e a posição da carga. No entanto, de modo geral, o comportamento da célula, a parte principal do conversor, é semelhante entre os 3 tipos. Então, os conversores propostos para esse trabalho, para nós entendermos a operação da célula, é o conversor boost. Temos ele no formato CCCC e no formato retificador, PFC, com ponte de diodos na entrada, bem como um conversor PFC no formato totem pole, onde temos 4 interruptores, 2 diodos, para fazer o entendimento da célula de comutação. Gostaria de destacar aqui, com relação à célula de computação, que cada uma das variações, eles possuem um valor de indutância entre os braços de interruptores. Esse valor de indutância, no caso da variação A, é representado por esse indutor 4LM. Esse indutor 4LM, ele corresponde à representação da indutância de magnetização do autotransformador. No entanto, essa representação aqui ela é equivalente àquela representação mais convencional, onde colocamos apenas um indutor no enrolamento primário do autotransformador. Então, são representações equivalentes. A vantagem dessa representação aqui, apesar de não ser a convencional, é a sua simplicidade na hora de análise e entendimento da estrutura da célula de comutação. Além disso, mais para frente ficará mais claro que esse valor de indutância aqui ele é importante para a operação adequada da célula. Então, para compreendermos, vamos para as considerações iniciais. Primeiramente, componentes ideais. O autotransformador, ele tem essa representação ideal do autotransformador, bem como a indutância de magnetização através da representação de um indutor 4LM. A ondulação de tensão da fonte de entrada e as variações de tensão na carga, elas são consideradas como desprezíveis, não são muito pequenas, estamos desprezando elas, bem como a ondulação de corrente nesse indutor, ela é muito pequena, então omitimos essa ondulação. E também a corrente que flui por esse caminho, pelo indutor, ela é distribuída igualmente entre os enrolamentos do autotransformador. Estamos falando um autotransformador de relação de transformação unitária.
Ok, antes ainda de entrarmos na operação, vamos entender aqui o comportamento do comando dos interruptores. Então, temos um período de chaveamento, denominado TS. O comando de cada um dos interruptores ocorre durante exatamente metade do período. Então, o primeiro interruptor, S1, ele é acionado nessa primeira metade. O interruptor S2 é comandado durante a segunda metade. E, além disso, apresento aqui a relação delta. Essa aqui é a nossa razão cíclica efetiva. Isso significa que a razão cíclica efetiva, o valor de delta, é a razão de tempo onde o indutor armazena energia com relação ao período total de chaveamento. Okay? Eu gosto de inicializar a análise aqui, observando inclusive a corrente nos componentes. A primeira etapa de operação ocorre aqui com o interruptor S1 comandado, diodo D2 em condução. Neste período, comecemos aqui pela corrente no diodo D2. Temos no início da primeira etapa a corrente máxima nesse diodo. A corrente sobre ele é composta pela corrente que flui pelo enrolamento W2, somado à corrente que flui pelo indutor 4LM. Sendo que o indutor ILM, ele está submetido aqui a um valor de tensão. Observe aqui o valor de tensão, VYZ, observando que no caso do boost aqui é o valor de tensão de saída. Então, a tensão sobre o indutor é reversa, ele começa com a corrente máxima, ele vai diminuindo o valor de corrente de forma linear. Ele inverte o sentido da corrente até o momento em que toda a corrente que flui pelo enrolamento W2 é drenada por esse indutor. Neste instante, o diodo ele bloqueia, pois não há mais corrente que flui sobre ele. É interessante que, através dessa análise, é possível obter, então, o primeiro valor, a primeira equação para a razão cíclica efetiva. E, através dessa análise, assim, do período, do comportamento da razão cíclica efetiva, a gente consegue obter a equação de funcionamento desse conversor. Então, esse instante da primeira etapa ali, ainda complementando, é o momento em que a transferência de energia do indutor para a carga, para essa fonte VYZ, através do diodo D2. Então, é um período de transferência de energia. A etapa seguinte é o período de armazenamento de energia. Neste período aqui, temos um valor de tensão nula sobre os pontos A e B. Mais adiante, eu vou dar mais uma atenção sobre o porquê de que a tensão nos pontos A e B é nula durante esse período aqui. O comportamento do conversor da célula é um comportamento simétrico. As etapas 3, bem como a etapa 4, elas são similares à etapa 1 e à etapa 2. A única diferença aqui na etapa 3 seria qual interruptor está em condução, qual diodo está em condução, a direção e sentido da corrente sobre o indutor 4LM, de tal forma que há essa similaridade entre as etapas. Observando a tensão no indutor, na segunda e na quarta etapa, a tensão sobre ele é igual à tensão de entrada, visto que temos um valor de tensão A e B igual ao ponto negativo, ao potencial negativo da fonte VXZ. Enquanto na etapa 1 e na etapa 3, a tensão sobre o indutor é justamente igual ao valor de VXZ menos o valor da metade da tensão sobre os pontos A e B aqui. Então, o valor de A e B era VYZ. Então, com isso, a gente pode alcançar ali aquela relação da tensão média no indutor, sabendo que o valor da tensão média no indutor é igual a zero.
no regime permanente durante esse período, a tal ponto que é possível extrair novamente uma nova equação para a razão cíclica efetiva. Através dessas duas equações, conhecendo então o comportamento da razão cíclica efetiva, podemos obter então a corrente, isolando o valor de IL na equação, o valor da corrente. Observe aqui então que temos uma dependência linear de IL com a tensão Vx, de acordo com esse parâmetro 4Lm vezes Fs. Observe então a similaridade que essa equação possui com relação à lei de Ohm. Temos aqui então que a tensão Vx, que para o caso do boost é a tensão de entrada, ela é igual a um valor de resistência equivalente multiplicado pela corrente sobre o indutor, que inclusive no conversor, na variação boost, que foi apresentada anteriormente, é a corrente de entrada. Além disso, é obtido também através daquela equação da razão cíclica os valores de ganho estático das variações. Então, um destaque especial aqui para o ganho estático do conversor boost, exatamente o dobro do conversor boost convencional com relação à razão cíclica. Mas agora, precisando aprimorar nosso entendimento, a gente vai observar os efeitos não ideais do conversor, em especial as capacitâncias intrínsecas dos componentes semicondutores, elas possuem uma interação significativa sobre o comportamento ideal dele, e iremos estudar aqui, compreender um pouco dessas interações. Para entendermos elas, fazemos a análise sobre os pontos de transição. Começamos aqui pela transição quando um diodo bloqueia. Então, vimos lá que o diodo bloqueia com corrente nula. O diodo bloqueia com corrente nula. Estamos observando o diodo D1 bloqueou. Quando isso ocorre, temos uma etapa ressonante aqui, em que a energia presente nos capacitores estão em paralelo ao indutor 4Lm. Nessa etapa não há uma corrente atravessando pelo braço de semicondutores, então essa transição aqui ocorre de forma lenta, a tal ponto que o valor da transição em que ocorre essa transferência, né, esse rebalanço das tensões nos capacitores, nas capacitâncias intrínsecas desses semicondutores, ocorre de forma lenta. Essa é a equação obtida. Além disso, a energia, ela deixa de ser energia armazenada em forma de tensão sobre essas capacitâncias e se torna uma energia em formato de corrente sobre esse indutor. E essa corrente, no instante que a tensão é nula sobre essa capacitância, essa corrente ela encontra caminho através do diodo de corpo do interruptor S1 para essa transição. Então, criamos aqui, então, essa corrente de roda livre, denominada IRL. O valor da equação dessa corrente é apresentado aqui. Então, temos a reescrita da etapa 4, bem como, por similaridade, da etapa 2, na operação do conversor, e é justamente por esse motivo que a tensão durante a etapa 2 e durante a etapa 4 possui valor de tensão nula, né? Porque temos condução pelo interruptor, temos condução por um diodo de roda livre aqui, o diodo de corpo, no ponto 2, então ponto A, ponto B, eles compartilham o potencial negativo da fonte de entrada. Similarmente, há uma nova transição quando o interruptor bloqueia. Observemos aqui quando o interruptor S1 bloqueia. Essa transição aqui, na sequência, o diodo irá conduzir. Ela é bem estudada na literatura, há vários conversores que possuem um comportamento semelhante. Lembro sempre aqui do conversor full bridge, ZVS, onde a corrente que passava sobre o interruptor, ela auxilia
a velocidade da transição, descarregando, fazendo esse rebalanço das tensões nas capacitâncias intrínsecas, onde o valor da transição é dado por essa equação. Observe que temos IL sobre 2 nesse sentido, percorrendo anteriormente sobre o interruptor, agora realizando esse rebalanço, e temos também IL sobre 2 mais IRL, nesse sentido aqui. Então, é interessante notar que, mesmo diante de uma corrente baixa da entrada, temos a corrente de roda livre aqui auxiliando nessa transição, para que ela ocorra ali de forma relativamente rápida, transformando essa transição aqui um período relativamente menor. Então, o que ocorre? Essas duas transições, elas diminuem o período de chaveamento. A gente costuma dizer que diminui a razão cíclica, perda de razão cíclica no conversor. Neste caso aqui, ela diminui o período de chaveamento para um valor de período efetivo. Temos, então, uma frequência efetiva, onde ocorre a operação do conversor. No entanto, o valor da transição 2, ela é relativamente menor que o tempo durante a transição 1. Desta forma, é omitido a transição 2 por simplicidade, então funcionará na maioria dos casos, nesse sentido. E além disso, então temos a frequência efetiva sendo alterada aqui na fórmula da corrente sobre indutor, e também temos a presença da corrente IRL, visto que essa fórmula aqui originalmente ela era obtida através da corrente sobre o indutor 4LM e os dois patamares de corrente. Agora, com a presença do IRL, aumenta-se a distância, ela altera também essa equação. Então, temos um termo não linear, e eu gostaria de frisar aqui que, para uma corrente relativamente uma tensão, valor um pouco mais alto, esse fator aqui ele é menor, ele atrapalha um pouco mais quando as correntes são mais baixas. Quando esse termo é muito pequeno com relação a esse termo aqui. A seguir, vamos tentar compreender aqui a modelagem do conversor. Primeiramente, o diagrama de blocos apresentado este aqui, bem simplificado, onde temos uma tensão de saída para o conversor boost, uma tensão de referência. A saída da planta aqui é em tensão também, um valor de erro. O compensador, compensador simples, PI, que proporciona o valor de TS. Então, nossa planta ele é dimensionada entre VO sobre TS. Omitido aqui, então, o sensor de tensão, omitido o PWM para simplicidade. Então, a modelagem daquela planta em VO sobre TS, ela pode ser obtida com o método de pequenos sinais, através da distribuição de potências sobre os componentes armazenadores de energia. Destaco aqui que utilizado ali a potência sobre o capacitor, potência sobre a carga relativa. Foi omitido aqui a energia armazenada ali no indutor de entrada, no autotransformador, bem como das capacitâncias intrínsecas, para obter uma modelagem mais simples, em primeira ordem, inclusive em pequenos sinais, em torno de um ponto de equilíbrio. No entanto, na apresentação aqui de uma resposta de tensão, dada uma variação, uma perturbação no período de chaveamento, observe que há uma correspondência entre a simulação com os componentes reais, né, simulação, e a simulação com a modelagem. As respostas são muito próximas, obtendo assim de forma satisfatória a representação da planta, tanto para o modelo CCCC quanto para uma resposta em CACC, é claro, omitindo ali as perturbações de ondulação normais da carga. Pois bem, esse aqui é o sistema de controle, então, utilizado neste conversor, onde há necessidade de apenas um laço de controle de tensão, seja para o conversor CCCC, seja para o conversor PFC,
O controlador, o DSP, ele precisa apenas de um compensador PI, ele gera o valor de TS, então uma portadora criado ali pelo DSP, com comandos complementares sobre os interruptores. No caso do CCCC, bem como PFC, o controle é o mesmo. Quando aplicamos esse controle para o conversor totem pole, é necessário aquele detecção de semiciclo, visto que temos essa operação aqui dual no primeiro semiciclo de rede, os interruptores inferiores operam como papel de interruptores e os interruptores superiores operam como diodos, visto que a corrente passará apenas no terceiro quadrante, né, nesses semicondutores. E vice-versa, quando inverte a tensão de entrada. Estamos falando no outro semiciclo, então inverte-se os papéis nesse conversor. Muito bem, vamos então explorar alguns resultados experimentais apresentados. Inicialmente, vamos apresentar os conversores, os protótipos. Esse aqui é o protótipo do conversor CCCC, observe aqui, 12 centímetros de lado, um conversor de 1 kW. Note que o autotransformador não possui um volume tão significativo. Tensão de entrada para esse teste aqui, 100 volts, tensão de saída, 240 volts. Aqui os demais parâmetros, em especial aqui a frequência de chaveamento de 45 kHz na potência nominal, visto que é onde temos a resistência mais baixa. A resistência equivalente, lembra? Do conversor mais baixa. E 250 kHz na frequência mais alta, onde a potência é menor. Então, interruptor MOSFET. Para o conversor PFC, mesmo patamar de potência, tensão de entrada 127 volts, tensão de saída 400 volts. Aqui foi aplicado frequência de chaveamento entre 70 kHz até 500 kHz, meio mega, onde foi utilizado diversos interruptores. O que ocorre aqui é que a estratégia para apresentar resultado para cada uma das tecnologias é poder compreender um pouco melhor, visto que conhecemos muito bem o funcionamento de conversores com PWM. No entanto, com frequência de chaveamento, o SFM, ela não é tão conhecida, então foi esse que queríamos conhecer as respostas, a qualidade de energia, a eficiência, tanto para interruptores com tecnologias superiores, quanto as respostas para MOSFETs mais simples. Então, temos MOSFET operando em 500 kHz, era uma dúvida como que iria se comportar. Além disso, tivemos a montagem aqui do conversor PFC totem pole. Neste aqui, mesmos parâmetros, 1 kW, 127 volts de entrada, 400 volts de saída. No entanto, os interruptores, há um destaque aqui para interruptores com operação no terceiro quadrante, como o diodo de corpo, com boa qualidade dinâmica de operação. Vamos então observar aqui os resultados das formas de onda. Aqui as formas de ondas principais. Apresentado já o resultado para os 3 conversores, visto que são resultados muito semelhantes. Observemos aqui o resultado para o CCCC. Temos a tensão de saída, tensão sobre o ponto AB, corrente de entrada e temos a corrente no indutor ILM. Bom, abri um parênteses muito grande aqui, não existe indutor ILM. O que ocorre aqui é um entendimento de como se comporta essa corrente. O que fazemos aqui é uma medição entrelaçada, onde obtemos a corrente no enrolamento primário, do enrolamento W1 do autotransformador, menos a corrente no enrolamento W2, de certa forma que o resultado dessa soma é uma aproximação da corrente sobre a indutância de magnetização, para podermos entender o comportamento do conversor. Semelhantemente, a corrente nos semicondutores, bem como a tensão nos semicondutores, observando que há uma correspondência com a análise inicial das etapas de operação.
tanto por essas figuras quanto pelas anteriores. Observe aqui a corrente e tensão no interruptor quando ele entra em operação, uma entrada em operação com corrente em rampa, e tensão negativa no momento que ele assume, no sentido primeiro quadrante, a corrente. Também no diodo, essa corrente em rampa decrescente, onde a corrente alcança o valor nulo, bloqueando assim o diodo. Então, observemos a corrente no diodo. Modo de a transição aqui, quando ele bloqueia. Observe que quando o diodo bloqueia, temos o rebalanço das tensões sobre os semicondutores, interruptor e diodo. Note que ocorre de uma etapa bem mais lenta de transição, porque ela é uma etapa mais ressonante. Observe aqui como se comporta, inclusive, a tensão no indutor. Entenda que, se a transição fosse abrupta, não tínhamos a necessidade de observar a frequência efetiva. Mas como a transição ocorre essa transição linear lenta, então é diminuído ali metade daquele período da transição por conta disso, da frequência de chaveamento, criando assim a frequência efetiva. A transição, quando o interruptor bloqueia e o diodo entrará em condução, ela é mais rápida e mais estudada, e já há mais trabalho sobre isso aqui. Então, temos a saída do comando sobre o interruptor, há aquele delay característico, e então o rebalanço das tensões sobre os semicondutores, de tal forma que o diodo ele entrará em condução quando a tensão sobre ele for nula. Então, criando uma transição com tensão nula para o diodo. Outro destaque que gostaria de fazer aqui é que, critérios de projeto, não há uma necessidade de criação de um valor de banda morta ou de superposição no comando dos interruptores. O comportamento ele continua muito semelhante ali para cada uma desses dois critérios aqui, então facilita a vida do projetista, da criação do projeto desses conversores aqui. A seguir, os aspectos de funcionamento como seguidor de tensão. Foi obtido para o conversor CCCC um teste aqui em que fixávamos uma frequência de chaveamento e levantávamos a curva de tensão e corrente sobre este conversor, onde determinávamos uma tensão de entrada e obtínhamos o valor medido da corrente. Observe que, de forma estimada, através da equação obtida, há um valor muito próximo entre o valor estimado e o valor medido, corroborando assim, então, para aquela equação que foi criada com relação a esse conversor aqui. Além disso, é obtido resultados para o conversor PFC, então, dado uma tensão senoidal na entrada, obtemos, então, uma corrente senoidal também do conversor Boost PFC com IBC, SFM PFC. Observe aqui a qualidade de energia, fator de potência unitário, distorção harmônica total muito baixa para os conversores PFC. Observe também aqui os resultados dos valores das componentes harmônicas de corrente para o conversor, diante da norma vigente, aí, por exemplo, a IEC, classe A e classe D. Note que há um atendimento à norma, tanto para potência nominal quanto para potências mais baixas, de forma muito boa. Tanto para o conversor PFC com ponte de diodos, semelhantemente para o conversor PFC, totem pole. Gostaria de dar um destaque aqui que foi realizado, vocês talvez observaram, há uma distorção no cruzamento por zero da corrente, e embora nos resultados atenda à norma, foi pensado, de certa forma, um controle denominado feed-forward. Em detalhes tem ali dentro da dissertação, que com mais um sensor de tensão, agora na entrada, é possível criar um novo controle feed-forward com a intenção de melhorar ainda mais a qualidade de energia. Então, observe aqui em vermelho,
bem baixo mesmo as componentes harmônicas, fator de potência elevado para os resultados com o feed-forward, mas ainda deixar claro, sem o feed-forward é atendido a norma de também. A seguir aqui, degrau de carga para validar o controle também do conversor, então é dado um degrau de carga negativo, um degrau de carga positivo, as tensões elas se estabilizam, a tensão de saída se estabiliza, conforme era esperado para esse conversor. Temos ainda a análise de perdas e eficiência. Foi discretizado aqui a estimativa de perdas no conversor. Gostaria de destacar aqui a presença das perdas no autotransformador, então ele possui valores de perdas significativas, visto que não é só perdas por condução no cobre, como também um valor significativo de perdas no núcleo do autotransformador, visto que há um fluxo magnético variante sobre ele, com uma ondulação bem alta. No entanto, sempre destaco a presença da comutação suave, mais adiante vai ficar claro ali os valores de eficiência. Aqui também utilizamos interruptores MOSFET com resistência bem baixas do MOSFET, então perdas nos semicondutores foi mínima. No conversor PFC também fizemos a estimativa de perdas. Neste aqui há um destaque especial para as perdas na ponte de diodos, para perdas nos interruptores, muito embora a distribuição ela acompanha, de certa forma, algo muito similar às perdas apresentadas no CCCC. Aqui foi apresentado as perdas para o MOSFET, bem simples, com resistência em condução mais alta. E também para o totem pole foi obtido. Aqui o destaque que há é a tensão direta do diodo. A partir de agora, esse parâmetro é um parâmetro critério-chave de projeto. Quanto menor essa tensão direta no diodo de corpo do interruptor, melhor a resposta em eficiência da planta. Já vista que há uma corrente média, um valor de corrente média quando o diodo de corpo assume nessa operação aqui totem pole. Também foi estimado aqui comparação dos esforços de corrente nos interruptores para os conversores PFC, de tal forma que no conversor proposto IBC, SFM, PFC, há valores de correntes eficazes um tanto quanto maiores quando comparado com um conversor convencional intercalado. Haja vista que há valores de picos um pouco mais elevados em comparação com o valor dos conversores convencionais. No entanto, há um destaque também para a corrente média nos interruptores. Eles são muito próximos aos valores de corrente média no caso do conversor intercalado convencional. Então, é interessante aqui, né, para interruptores do tipo IGBT, essa comparação aqui, muito provavelmente na questão dos interruptores, perdas semelhantes. Estimado, né? Então, valores de eficiência. Valores de eficiência obtidos foram bem elevados, 98,78% no valor máximo, 97,71% na potência nominal, aproximadamente. Então, uma variação de aproximadamente 1% entre toda a faixa medida, então um valor muito alto, uma faixa praticamente plana de eficiência para o conversor CCCC. Similarmente, para os conversores PFC, foi obtido os valores de eficiência para cada um dos interruptores, então qualidade de eficiência maior para interruptores com tecnologia mais avançada, mas eu gosto de um destaque especial aqui para o conversor MOSFET, no sentido de que observe uma faixa praticamente plana e elevada de eficiência, e observe aqui no valor mínimo de eficiência, estamos falando aqui 5% da potência nominal, estamos falando de 50 watts
de operação num conversor de 1 kW, uma eficiência acima de 91%. Então, um MOSFET comum operando em 500 kW e alcançando valores de eficiência elevada. É um resultado bem interessante esse. O IGBT também apresentando valores de eficiência de 96% ali na potência nominal. E para o conversor totem pole, aqui os resultados com os interruptores de nitreto de galho e o carbeto de silício, resultados também muito bons, consistentes, valores de eficiência bem elevados, também para o IGBT, valor de eficiência elevado, durante uma faixa bem ampla aqui, que corrobora ali para a eficiência e a computação suave estar presente realmente nesses conversores. Então, enfim, vamos para as considerações finais. Foi apresentado essa célula de computação intercalada com modulação em frequência de chaveamento, a SCSFM, em especial com a apresentação de resultados para o conversor Boost, CCCC e PFC. A característica de seguidor de tensão, a característica de conversor resistivo foi observada. Não há necessidade de um laço de controle para corrente específico. Existe essa linearidade entre o valor da corrente e o valor da tensão empregada. Isso é muito interessante, inclusive para várias aplicações. Em especial, gosto de citar ali rastreio de máximo ponto de potência para painéis fotovoltaicos, através apenas de medição de tensão. Controle de conversores necessita apenas do laço de tensão, então um controle muito simples. E também há um destaque para os valores elevados de qualidade de energia quando falamos dos conversores PFC. Fator de potência unitário, distorção harmônica muito baixa. Além disso, eficiência elevada em todos os conversores, estamos falando aqui de 97%, valores acima de 97% para os conversores, 98,78% para o conversor CCCC. Então, observamos que a computação suave, a provável presença dela está sendo, corrobora aqui com os resultados de eficiência e também com a estimativa de perdas que foi levantado. Temos, então, um conversor com operação em modo de condução contínua, operação intercalado, dito que os esforços nos semicondutores são menores quando comparado com conversores com modo de condução descontínua. Há valores de ondulação de corrente de entrada, bem como a ondulação de tensão na saída, pelo menos a tensão em alta frequência, são reduzidos por conta desse comportamento intercalado. O ganho do estático do conversor, ele é o dobro do ganho estático do conversor Boost convencional, CCM, então é interessante para operações com valores elevados de tensão, onde se necessita valores de tensão elevados na saída. Bem como as ondulações de tensão de saída não alteram de forma significativa o valor da corrente de entrada. Isso é observado através da equação da corrente. Note que pequenas ondulações não alterariam o comportamento ideal da corrente, visto ali também através dos resultados de qualidade de energia, no caso do conversor PFC. E, enfim, um destaque especial para a facilidade no sistema de controle, de modo geral. Temos aqui contato source dos interruptores comuns, inclusive o mesmo contato do negativo, do potencial negativo da carga. Então, simplicidade na questão de controle. Podemos colocar comandos não isolados, sensores não isolados para este conversor, e o controle, apenas um laço de controle de tensão. Então, é realmente o destaque, a grande contribuição, acredito, desse trabalho é a possibilidade de um conversor
com todas essas características do CCM intercalado, mas que possui um controle simplificado, um sistema de comando bem mais robusto ali também. E por fim, aqui algumas propostas de trabalhos futuros. Na dissertação apresentado algumas propostas a mais. Gostaria de dar o destaque aqui que já foi dado para o MPPT, para painéis fotovoltaicos. Isso aqui é a apresentação da solução. E gostaria de agradecer ali ao nosso colega mestre Edwin Tonolo, que já tem nos ajudado nesse trabalho e obtido os resultados concretos com relação à operação dessa solução aqui. Então, muito obrigado por suas contribuições. Além disso, há outras topologias, entre elas aqui uma integração do conversor apresentado em uma topologia trifásica, integrando com o conversor de Viena, do Dr. Kolar. Então, esse aqui é um conversor que não há necessidade de um controle específico para a corrente. Então, não há aquela necessidade da transformação TQ ou algo do gênero. E é possível obter valores de tensão na saída contínuas. Resultados preliminares de simulação apontam para o funcionamento dessa estrutura. E um destaque interessante aqui para painéis, para geradores eólicos, onde é possível aproveitar, inclusive, a própria indutância de magnetização da máquina de geração, gerador, de modo geral. Então, uma solução que provavelmente estaremos estudando aí nos próximos capítulos aí. Então, muito obrigado a todos, obrigado por sua paciência, sua atenção para assistir esse trabalho. O trabalho foi apresentado de forma satisfatória. Vocês também, a gente pode disponibilizar ali no chat novamente, tem alguns links para valores de simulação em malha aberta, malha fechada aí disponível, bem como um folheto aí de divulgação do trabalho, enquanto ainda não é obtido ali a dissertação do seu modo final. Então, novamente agradeço, eu agradeço em especial à banca, agradeço em especial aos meus colegas de trabalho aí, agradeço em especial aos colegas aqui do IFRO, Instituto Federal de Rondônia, que puderam me auxiliar enquanto estava fora, e principalmente aí o professor Alceu. Tivemos uma sinergia muito grande aí na criação desse trabalho. Não é um trabalho meu, é um trabalho nosso, né? Que foi muito, muito bom mesmo, muito satisfatório. Estou bem orgulhoso aí desses resultados aí e agradeço aí a atenção de todos vocês. Muito obrigado, professor Alceu, tem a palavra.